Na porta de uma mansão, um menino de 9 anos, segurando uma carta, olhou para o milionário e disse: "Bom dia, papai. Minha mãe escreveu essa carta para você." A partir desse momento, a vida de Vitor, marcada pela solidão e pelo sucesso, mudaria para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma tarde fria, o tipo de dia em que o vento cortante fazia as árvores se balançarem de um lado para o outro, como se quisessem se despir de suas últimas folhas douradas. Dentro da mansão de Vitor Ramos, o ambiente era imenso e silencioso. Cada canto daquele lugar parecia gritar solidão. As paredes, adornadas com quadros de grandes artistas e tapetes luxuosos, refletiam o luxo, mas também a frieza de uma vida sem calor humano. A biblioteca era seu refúgio, o único lugar onde ele realmente se sentia em paz, cercado pelos livros que colecionava desde a juventude. Vitor tinha 40 anos, um milionário que construíra sua fortuna com muito esforço, mas também com a ajuda de escolhas que, ao longo do tempo, o afastaram de tudo e de todos. Sua vida havia sido marcada por uma série de relacionamentos que não deram certo, e uma dor escondida no fundo do peito, que ele nunca soubera como lidar. A mulher que amara com todo o coração, Maria, havia se afastado quando ele decidiu não dar o próximo passo, quando escolheu a segurança de sua vida profissional e o controle sobre sua própria liberdade. Ela queria mais e queria um compromisso, uma família. E Vitor, com seu medo de perder a liberdade, não foi capaz de dar isso a ela. Ela o havia deixado, e ele nunca mais soubera nada dela. Não sabia onde estava, nem o que fizera da vida depois. Vitor, em sua solidão, criou uma barreira ao redor de si mesmo. Fez da mansão seu castelo isolado, onde passava seus dias focado em negócios, e suas noites, com os fantasmas do que poderia ter sido. Contudo, aquela tarde parecia diferente. Algo pairava no ar, e ele sentiu uma inquietação que não conseguia dissipar. Naquela tarde, sentado em sua cadeira de couro escuro, com uma xícara de café pela metade em uma das mãos e um livro fechado na outra, Vitor olhou pela janela da biblioteca. O horizonte estava tingido de tons quentes de laranja e vermelho, como se o céu estivesse tentando lhe contar uma história. Mas ele não estava disposto a ouvir. Estava distante. De repente, um som estranho, abafado, interrompeu o silêncio, um toque discreto à porta. "Sim?" Vitor perguntou, sem tirar os olhos da paisagem. Mas ninguém respondeu. A dúvida pairou no ar por um momento. Não era normal alguém bater na porta principal, especialmente naquele horário. Seus empregados estavam acostumados a entrar sem aviso, ou até mesmo a mandar recados antes de chegar à sua porta. Hesitante, Vitor se levantou da cadeira e caminhou até o corredor. O som da sua pegada no piso de mármore ecoou pelo vazio da casa. Quando ele chegou à porta, ele não viu ninguém à vista. Apenas o vento batendo nas árvores, e um silêncio profundo. A grande porta de ferro estava entreaberta, e ele podia sentir a tensão no ar, algo como um presságio. Ao abrir completamente, deparou-se com uma cena que jamais imaginara. Um menino, não mais que 9 anos, estava parado em frente à sua casa. Seus olhos, grandes e profundos, estavam fixos em Vitor, e ele segurava com firmeza um envelope velho e amassado, como se fosse o item mais valioso de sua vida. O menino não parecia assustado, mas havia uma leve apreensão em sua postura, um nervosismo sutil que se misturava com a curiosidade. Seus cabelos estavam bagunçados pelo vento, e ele usava roupas desgastadas, com manchas de sujeira espalhadas por todo o corpo, como se tivesse caminhado uma longa distância. Seus tênis estavam poídos e seu rosto, embora jovem, exibia uma expressão de alguém que já conhecia o peso da vida. Era um contraste tão grande com o mundo de Vitor, que a cena parecia surreal. "O que você quer aqui?" perguntou Vitor, com uma voz firme, embora seu coração estivesse batendo mais rápido que o normal. Algo sobre aquele menino o desconcertava, mas ele não sabia exatamente o que. O menino, sem hesitar, deu um passo à frente e levantou a carta. A mão estava trêmula, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação que Vitor nunca havia visto em uma criança. Ele, com uma voz suave e inocente, mas também com um tom de urgência, disse: "Bom dia, papai. Minha mãe escreveu essa carta para você."
As palavras caíram como uma bomba em meio ao silêncio da grande mansão. Vitor ficou paralisado. Seu cérebro demorou para processar o que o menino dissera. Papai? Aquilo não fazia sentido. Ele olhou para o rosto do garoto novamente, tentando encontrar alguma pista, alguma explicação, mas tudo o que viu foi um olhar sincero e, ao mesmo tempo, assustado. O menino esperava por uma reação, mas o que Vitor sentia era apenas uma mistura de confusão e um pavor silencioso que ele não conseguia entender. O milionário sentiu o peso daquelas palavras, como se elas tivessem sido uma chave virando uma fechadura em sua memória. Ele não sabia por quê, mas uma avalanche de lembranças começou a tomar conta de sua mente. Maria. Sua mente foi preenchida com a imagem dela, jovem e cheia de vida, com aqueles olhos brilhantes que ele abandonara para seguir sua carreira. Não pode ser. Ele queria negar. Queria gritar para aquele garoto ir embora, pois nada fazia sentido. Vitor olhou para o envelope que o menino segurava. Era simples, desgastado, com uma caligrafia feminina que ele reconheceu imediatamente. Era a letra de Maria. Ele podia sentir um mar se formando em sua garganta, e por um momento, o mundo parecia girar em câmera lenta. Quem? Quem é você? A voz de Vitor soou mais baixa, quase um sussurro, enquanto ele tentava se recompor. Seus olhos estavam fixos no menino, mas ele não sabia o que fazer com a confusão que tomava conta de sua mente. O menino, sem hesitar, deu mais um passo em direção a ele. Seus olhos estavam cheios de um misto de inocência e uma sabedoria precoce. Ele parecia entender mais sobre a vida do que qualquer criança deveria saber. Eu sou João. A minha mãe sempre falou de você. Ela disse que um dia, você ia me conhecer. Vitor ficou ali, imóvel, enquanto olhava para o garoto e para a carta. O peso da revelação começava a se instalar em seu peito. Ele sentiu um peso insuportável nos ombros. Seu coração batia mais rápido, como se ele estivesse prestes a desmaiar. O que ele estava ouvindo não era possível. O filho que ele nunca soubera que tinha estava ali, à sua porta, trazendo uma mensagem do passado. Naquele momento, algo mudou dentro dele. A solidez de seu mundo cuidadosamente construído começou a desmoronar, e ele sentiu pela primeira vez na vida a completa falta de controle sobre o que aconteceria a seguir. Vitor estava paralisado. Por um momento, ele não conseguia processar o que acabará de ouvir. O menino, com seus olhos grandes e profundos, estava à sua frente, sem mostrar sinais de medo ou insegurança, como se já soubesse que aquele encontro, por mais improvável que fosse, tinha sido predestinado. O pequeno João parecia entender, de alguma forma, o peso da situação, como se já tivesse vivido uma vida inteira sem, de fato, viver. Ele não estava ali para pedir nada, mas para entregar algo que, em sua mente, era muito mais valioso do que qualquer riqueza material, a verdade. Vitor continuou olhando para o garoto, tentando encontrar algum tipo de explicação, mas tudo o que podia ver era um menino simples, descalço, sujo de poeira e com um olhar que parecia carregar séculos de sofrimento e sabedoria. João não tinha medo do homem à sua frente, nem de sua mansão fria e impessoal. Ele sabia exatamente o que estava ali para fazer. Quando o silêncio se instalou novamente, o menino, com uma firmeza que parecia tão além de sua idade, estendeu o envelope para Vitor. A carta estava amassada, as bordas desbotadas, e o papel, embora antigo, ainda exibia uma caligrafia cuidadosa e elegante, uma letra feminina que, sem dúvida, Vitor reconheceu de imediato. Era a letra de Maria, a mulher com quem ele viverá um breve romance, que ele havia abandonado sem olhar para trás, quando ainda acreditava que sua vida estava predestinada ao sucesso e à solidão. A palavra papai ainda ecoava na mente de Vitor. Ele estava completamente perdido. Como poderia aquele menino, com olhos tão parecidos com os seus, estar ali na sua porta chamando de papai? Ele sempre soubera que não tinha filhos. A questão de sua infertilidade nunca havia sido uma dúvida em sua vida, ao contrário, ele a aceitara como um fato imutável e insuperável. Durante anos, a ideia de ter uma família foi algo que ele rejeitou, sempre se justificando de que seu trabalho era mais importante, que ele precisava focar em sua carreira e que não tinha tempo para compromissos emocionais. Por isso, a ideia de ser pai nunca passará de um pensamento distante.
Mas ali estava ele, diante de uma realidade que não poderia mais ignorar. João, com seu olhar inquisitivo, insistia que aquela carta deveria ser lida. Vitor não sabia o que fazer com as mãos. Elas estavam suadas e trêmulas. Seu cérebro tentava processar tudo a uma velocidade impossível, e os anos de escolhas feitas com base no medo e no egoísmo começaram a lhe pesar como uma rocha sobre os ombros. Ele nunca soubera que Maria tinha tido um filho, que ela o tinha gerado, criado, e agora, estava ali, diante dele, um reflexo do que ele havia perdido. O vento cortante de fora, que antes parecia uma simples brisa, agora entrava pela porta aberta, agitando a folha de papel da carta, como se também quisesse ser parte daquela história. O silêncio era absoluto. Só se ouvia o som da respiração pesada de Vitor e o vento lá fora. O menino permaneceu ali, esperando, sem pressa, como se soubesse que o tempo, naquele momento, não pertencia a ninguém. Finalmente, Vitor deu um passo à frente, como se fosse uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas e que agora seguia um caminho sem volta. Ele pegou o envelope das mãos do garoto. O papel estava frio e áspero, com a impressão de que havia sido guardado com muito cuidado e também com muito sofrimento. Ele puxou o lacre de cera da carta, o qual se estilhaçou ao menor toque. A sensação de estar em frente ao desconhecido se intensificou. Ele hesitou antes de abrir a carta completamente, como se o simples ato de desdobrá-la fosse um passo irreversível para uma realidade que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Mas, então, ele respirou fundo e começou a ler, com a voz ainda trêmula em sua mente, mas sem pronunciá-la em voz alta. Ele não estava pronto para compartilhar o que sentia com o mundo ao seu redor, mas naquele momento, ele sabia que, de alguma maneira, tinha que permitir que aquelas palavras ecoassem dentro de si. A carta de Maria era, ao mesmo tempo, calorosa e dolorosa. Vitor, meu amor. Eu sei que a última vez que nos vimos não foi como esperávamos. Você e eu, naquela noite, éramos jovens demais para entender o que realmente significava o amor, a vida e as consequências dos nossos atos. Mas você era tudo para mim, e até hoje, não consigo esquecer aqueles momentos em que você me olhava como se fosse possível sonhar com um futuro ao meu lado. Quando soube que estava grávida, achei que você ficaria feliz. Mas você não estava preparado, e eu nunca quis te pressionar. Então, eu tomei uma decisão difícil. Decidi criar nosso filho sozinha, sem te incomodar, sem te forçar a nada que você não estivesse pronto para fazer. Eu sei que você me amava, mas seu medo do compromisso e sua necessidade de ser livre nos separaram. Agora, o meu filho está diante de você. Ele tem 9 anos e sempre soube, de alguma forma, que um dia você iria vê-lo. Eu não consegui ser a mulher que você esperava. Mas, Vitor, ele é sua carne e sangue. Eu sempre quis que você o conhecesse, nem que fosse para perceber que as coisas não podem ser desfeitas, mas que o amor, mesmo não esperado, pode surgir de onde menos esperamos. Ele me pediu, muitas vezes, para conhecer o Pai, e eu sempre disse a ele que talvez um dia, você encontrasse a coragem de vê-lo. Ele te espera. Ele precisa de você. Eu não sei o que mais posso pedir, mas eu espero que você dê uma chance a ele e, quem sabe, a si mesmo. Com amor. Maria. Vitor, ao terminar de ler a carta, sentiu a última camada de sua vida desmoronar. Ele não conseguia mais distinguir entre as palavras e as emoções que as acompanhavam. Cada frase era um golpe direto em seu peito, uma espada afiada que cortava as fibras mais profundas de sua alma. Ele sempre soubera que a vida de Maria havia sido marcada pela dor do abandono, mas jamais imaginara que o impacto daquele abandono tivesse reverberado até os dias atuais. Ela havia criado um filho sozinha, alimentado por um amor imenso e pelo desejo de dar a ele a melhor vida possível. E o mais difícil de tudo era perceber que ele havia sido responsável por esse abandono, que ele nunca soubera da existência desse filho, que nunca soubera que sua própria carne e sangue estava vivendo uma realidade completamente separada dele. O menino, João, estava ali, à sua frente, esperando. O que ele sentia, com certeza, era uma mistura de esperança e medo. Mas ele ainda tinha algo muito importante, a coragem de enfrentar a verdade, de alguma forma, encontrar um laço com um homem que, até aquele momento,
Não sabia que existia para ele. O silêncio dentro da mansão era profundo, e a única coisa que Vitor podia ouvir agora era o som da carta amassada em suas mãos, o som de uma vida que estava prestes a mudar para sempre. Vitor olhou para João, e, pela primeira vez, algo despertou dentro dele. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava olhar para aquele menino. Ele precisava tomar uma decisão. E aquela carta, escrita com tanto carinho, era a chave para um novo capítulo que ele nunca imaginara ser possível. Vitor ficou parado por um longo momento, segurando a carta nas mãos, como se ela fosse um objeto proibido, um relicário que deveria ser tratado com um cuidado excessivo. As palavras escritas por Maria ecoavam em sua mente como uma condenação. Ele é seu filho. A frase se repetia, mas ele não conseguia encaixar as peças daquela verdade dentro do quebra-cabeça de sua vida. Como assim, filho? Como eu não sabia? Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas as respostas pareciam evasivas, como se o próprio tempo estivesse zombando de sua incapacidade de entender. João, o garoto que estava à sua frente, permaneceu ali em silêncio, sem pressa, como se já soubesse que o tempo de Vitor ainda não havia chegado. Ele aguardava, com a paciência de quem já enfrentou o abandono, a rejeição e a dor. Não parecia ser um menino comum. Seus olhos, tão profundamente expressivos, transpareciam uma sabedoria que não correspondia à sua idade. Ele estava diante de Vitor não apenas como um menino de rua, mas como um ser humano carregado de um peso imenso, um peso que Vitor mal podia compreender. O que estava acontecendo ali era algo que nenhuma lógica ou cálculo financeiro poderia explicar. Vitor, com todos os seus anos de experiência em negócios, sua mente afiada para identificar oportunidades e desafios, agora se via diante do maior enigma de sua vida, um filho perdido que não sabia que existia, uma mulher que o amara e que ele havia abandonado, e uma responsabilidade que ele nunca se permitirá entender ou aceitar. Ele olhou para o garoto novamente. A semelhança entre eles era impressionante. João tinha os mesmos olhos castanhos escuros, com um brilho incomum, quase melancólico, e o formato do rosto era uma réplica da sua juventude. Algo sobre aquele garoto fazia com que as paredes de Vitor começassem a desmoronar, uma sensação de que a própria realidade estava desafiando tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo. A solidão que ele cultivara ao longo dos anos parecia agora ser uma mentira, uma falsa proteção contra um vazio que, no fundo, ele sempre soubera que existia. Ele tentou processar a informação que acabará de ler, mas o esforço parecia em vão. A dor em seu peito aumentava, não apenas pela revelação de que tinha um filho, mas pelo fato de que nunca havia sido capaz de ver além de si mesmo, além de seus próprios medos. Ele fechou os olhos, como se ao fazer isso pudesse ignorar o peso da verdade. Mas não podia. Não havia como voltar atrás agora. Eu não sabia, disse Vitor, finalmente, com uma voz que parecia estranha para ele mesmo. Era uma confissão dolorosa, mas necessária. O menino olhou para ele sem surpresa, sem raiva. Havia apenas uma quietude naqueles olhos que, de alguma forma, parecia mais madura do que qualquer criança deveria ser capaz de demonstrar. Vitor sentiu uma onda de culpa invadir sua mente. Ele não sabia o que fazer, mas a carta, as palavras de Maria, as lembranças do que ele e ela haviam compartilhado, tudo aquilo se misturava com o medo e o arrependimento. Como poderia ter sido tão cego? Como ele poderia ter ignorado a possibilidade de que ela, de alguma forma, o havia deixado seguir sua vida sem jamais contar-lhe sobre o filho que ele poderia ter criado ao seu lado? A ideia de paternidade nunca foi uma opção para ele. Na época, Vitor tinha preferido afogar suas inseguranças em trabalho, em conquistas, em sucesso. Ele se afastou do amor de Maria e, consequentemente, de sua chance de ser pai. Mas ali estava ele, diante de uma realidade que não podia mais negar. João, com uma expressão calma, deu mais um passo em direção a Vitor, quebrando o silêncio tenso que se estendia entre os dois. Ele olhou para o homem que, de repente, parecia um estranho em sua própria casa, e falou, com a mesma suavidade com que o fizera anteriormente. Minha mãe sempre me falou sobre você. Ela me dizia que um dia, você ia me ver. Ela falou que um dia, você ia me dar uma chance. As palavras do menino atravessaram o coração de Vitor como uma lâmina afiada.
O garoto sabia mais do que ele imaginava. A dor de Maria, a sua própria dor de ser abandonado e esquecer aquilo que realmente importava, agora estava ali, exposta diante dele. Ela acreditou em mim, pensou Vitor. Ela acreditou que um dia eu ia voltar. Vitor deu um passo para trás, tocando a testa com a mão, como se tentasse se lembrar de algo que havia esquecido. O passado, que ele pensava ter deixado para trás, parecia se abrir diante dele, mostrando um caminho diferente, uma estrada que ele nunca havia seguido. Ele tentou se concentrar, mas o peso da revelação parecia esmagá-lo. Ele olhou novamente para o menino e percebeu que, apesar de sua juventude, havia uma força no olhar de João, uma força que ele próprio nunca soubera possuir. Ele me perdoou, pensou Vitor, com uma tristeza que quase o consumiu. Ele não tem raiva de mim. Eu sou tão desculpável, não é? Disse ele, com a voz embargada, a tristeza transbordando. Ele não sabia o que mais dizer. As palavras pareciam insignificantes diante da gravidade do momento. João, porém, não reagiu com rancor. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma quietude tranquila, como se ele já tivesse aceitado que o tempo, muitas vezes, traz as coisas à tona da maneira mais difícil possível. Ele olhou para o homem diante de si e respondeu, com uma calma que deixava claro que ele já sabia o que aquilo significava, mas que ainda nutria uma chama de esperança dentro de si. Não, papai. Eu só queria te conhecer. Eu só queria que você soubesse que eu sou seu filho. Só isso. A resposta do menino era pura e direta, desarmada de qualquer exigência, mas ainda assim cheia de uma profundidade imensa. Era como se ele tivesse entendido, mesmo tão jovem, que o amor e a paternidade não precisavam ser perfeitos para serem reais. Ele não pedia um recomeço imediato, nem um amor instantâneo. Ele só queria, de alguma forma, ser reconhecido. E isso, naquele momento, parecia ser tudo o que ele realmente desejava. A carta de Maria ainda estava em suas mãos, agora amassada e molhada pelas gotas de suor que começavam a cair de sua testa. Sua mente estava em um turbilhão. A revelação de que ele tinha um filho que ele não sabia que existia, o havia atingido como um soco no estômago, e ele mal conseguia respirar direito. Filho. A palavra ressoava em sua cabeça como um eco distante e absurdo. Como poderia ele ser pai de um garoto de 9 anos? Como poderia ele ter perdido uma vida inteira sem sequer saber da existência de João? João, o garoto de 9 anos que agora estava parado diante dele, parecia esperar algo mais, mas Vitor não sabia o que ele deveria fazer. Não sabia como reagir. Ele sempre havia sido um homem de lógica, de soluções claras e diretas, alguém que sabia como conquistar o mundo e como controlar cada aspecto de sua vida. Mas ali, com aquele garoto diante de si, ele estava completamente perdido. As emoções, que ele sempre evitara, estavam começando a tomar conta dele com uma intensidade que ele nunca imaginara ser possível. A solidão que ele sentia até aquele momento, que ele considerava ser uma escolha inteligente, agora parecia insuportável. Ele caminhou em direção à janela, abrindo-a de repente, como se o ar fresco do lado de fora fosse a única coisa capaz de aliviar a pressão que o esmagava por dentro. Ele olhou para o horizonte. A vista das colinas que se estendiam até onde os olhos podiam ver nunca o havia emocionado antes, mas agora, naquele momento, parecia um reflexo da sua própria vida, distante, fria, desconectada. O milionário olhou para o céu, mas não encontrou consolo nas nuvens que passavam lentamente. O que eu faço agora? O vento gelado soprava forte, mas não conseguia trazer-lhe a clareza que ele tanto buscava. Ele se voltou para João, que estava ainda na porta, imóvel, com os olhos fixos nele. O garoto não dizia nada. Ele não precisava dizer nada. O simples fato de estar ali, esperando uma reação que jamais pensou que viria, já dizia tudo. A mensagem estava clara. A verdade estava diante de Vitor, mas ele não sabia como abraçá-la. Era difícil acreditar que, após tantos anos de uma vida perfeitamente controlada, o inesperado pudesse ser tão devastador. Como poderia ele não ter percebido? Como poderia ele ter passado tantos anos sem sequer imaginar que havia algo tão fundamental faltando em sua vida? Como foi possível que ele,
alguém que sempre se considerou esperto e atento a cada detalhe, tivesse ignorado o fato de que, em algum lugar no mundo, havia um pedaço dele mesmo, alguém que compartilhava seu sangue e sua história. Eu perdi tudo isso. Eu perdi uma vida inteira. Victor, sem saber como reagir, deu alguns passos vacilantes pelo grande hall da mansão. Sua mente se agitou ainda mais. Ele pensava em Maria, na mulher que ele havia abandonado com tanta frieza. A dor dela, a solidão, o peso de criar um filho sozinho. Ele tentou imaginar como teria sido para ela lidar com tudo aquilo. E quanto a João? Como ele cresceu sem a figura do pai? O desespero de Victor aumentava, mas também uma sensação de impotência o dominava. Ele sentia que não tinha o direito de fazer perguntas, de querer respostas. O fato de ter se afastado de Maria, de ter tomado decisões tão egoístas no passado, parecia agora um erro irreparável. Ele encostou-se em uma das colunas imponentes do hall e passou a mão pelo rosto, tentando controlar as emoções que se misturavam dentro dele. Lágrimas estavam prestes a cair, mas ele as reprimiu com toda a sua força, como se negar o próprio sofrimento fosse a única forma de não se entregar àquele caos interior. Nunca, em toda a sua vida, ele havia se sentido tão vulnerável, tão fraco, tão fora de controle. Tudo que ele sempre acreditou sobre si mesmo estava se despedaçando, e ele se sentia como um homem desprovido de qualquer estrutura emocional. O medo que Victor sentia era quase palpável. Não o medo de perder sua riqueza ou seu status, isso nunca fora uma preocupação real para ele. Mas o medo de ser confrontado com uma parte de sua vida que ele negligenciara, o medo de não saber como ser o pai que João precisava, o medo de não ter mais tempo para consertar o que ele destruíra com suas próprias mãos, tudo isso era sufocante. Ele olhou mais uma vez para o menino, e dessa vez, não houve nada além de uma tremenda sensação de desespero. O menino estava ali, esperando por ele, mas Victor não sabia como corresponder a essa expectativa. Ele não sabia como amar alguém que ele sequer conhecia. E mais importante, não sabia se ainda tinha a capacidade de amar. Sua vida de constante controle, de isolamento emocional, havia criado um abismo entre ele e o mundo real, e agora, aquele abismo estava diante dele na forma de um garoto que clamava por uma verdade que ele nunca soubera como aceitar. Você está certo, Victor finalmente falou, sua voz rouca. Ele se virou lentamente para João, que ainda estava ali, esperando. Eu não sei o que fazer. Não sei por onde começar. João não reagiu imediatamente. Ele simplesmente permaneceu ali, com a mesma expressão tranquila que, agora, parecia carregar mais uma certa paciência do que raiva ou frustração. O menino, de alguma forma, compreendia a gravidade do que estava acontecendo. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que Victor estava lutando contra algo muito maior do que ele poderia imaginar. E talvez por isso, João não exigia nada mais do que o reconhecimento da verdade. Victor, no entanto, estava profundamente angustiado. Ele sabia que, no fundo, não podia mais negar a realidade. Ele não podia voltar atrás no tempo e corrigir seus erros. A dor de saber que ele teve um filho e que esse filho estava ali, diante dele, trazendo à tona toda a sua fragilidade, era esmagadora. Ele sentia uma vergonha inexplicável, como se sua vida tivesse sido uma farsa. Como fui capaz de viver assim, tão cego? E então, uma avalanche de memórias inundou sua mente. Lembrou-se de Maria, do jeito que ela sorria, do amor que sentirá por ela, e da maneira como o abandonara. Eu fiz isso. Eu causei isso, pensou, com uma dor cortante. Ele sentiu o peso do arrependimento se acumulando em seu peito. A imagem de João, aquele garoto que tinha seus olhos e seus traços, o olhava com uma intensidade que parecia acusá-lo. Como ele poderia ser o homem que esse garoto merecia, quando sequer sabia como ser um homem inteiro? O desespero de Victor aumentava com cada segundo que passava. Ele sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Ele queria sair correndo, se esconder em algum lugar onde não precisasse enfrentar a verdade. Mas não podia. A verdade já estava ali, e João, com sua inocência, estava esperando por algo que Victor ainda não sabia dar. Mas havia algo mais. Em meio à angústia e ao medo, uma chama tênue de desejo começou a nascer em Victor.
Ele sabia que não tinha mais tempo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mesmo que não soubesse como. Talvez, só talvez, fosse possível começar a corrigir o que ele destruíra, um passo de cada vez. Ele olhou novamente para João, e, pela primeira vez em muito tempo, uma parte de seu coração se abriu, mesmo que de forma pequena e hesitante. Eu não sei como ser o pai que você merece, disse ele, com a voz falha. Mas eu quero tentar. Eu vou tentar. O homem que sempre se orgulhou de ser independente, de nunca precisar de ninguém, agora se via diante de uma realidade avassaladora. Ele precisava de João. Ou talvez fosse mais exato dizer que precisava de algo que ele nunca soubera como alcançar. A dor da solidão, que Vitor havia ignorado por tanto tempo, agora o consumia. Ele percebeu, com um desconforto crescente, que sua vida havia sido uma fachada. Ele criará um mundo no qual todos os outros eram secundários, onde os relacionamentos eram meras trocas comerciais e os afetos, apenas necessidades temporárias. Mas João, com sua inocência e com seu sangue, não fazia parte dessa equação. Ele não era algo que Vitor pudesse controlar, como fizera com suas empresas e negócios. O garoto estava ali por direito, não por conveniência. Vitor parou diante de um grande espelho na parede, observando seu reflexo. Ele não se reconhecia mais. O homem que o espelho refletia era aquele que, anos atrás, abandonara Maria sem um segundo olhar, o homem que se mantinha distante de qualquer compromisso emocional, o homem que se iludia achando que poderia viver sem afetos, sem vínculos. Mas aquele homem agora era um estranho para ele. Os olhos que ele viu no espelho eram cansados, e o rosto, embora ainda jovem, carregava uma tensão interna que o fazia parecer mais velho. A solidez que ele achava ter conquistado na vida agora parecia inatingível. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam explodir. Ele sentia a raiva de si mesmo, uma raiva irracional, mas devastadora. Como poderia ter sido tão cego, tão egoísta? Como poderia ter vivido tantos anos em uma bolha, convencido de que sua vida estava completa, enquanto o mundo ao seu redor, e, mais crucialmente, seu próprio filho, estava ignorando sua ausência? Ele olhou para João, que ainda estava sentado, quieto e imóvel, como se esperasse pacientemente pela resposta do homem que acabará de conhecer. A angústia da solidão se aprofundava. Vitor, ao contrário do homem de negócios astuto que sempre fora, se via agora à deriva, incapaz de saber o que fazer. Ele não sabia como dar um passo adiante. Não sabia como ser o pai que João merecia, e muito menos como lidar com o turbilhão de emoções que se formavam em seu interior. Mas, acima de tudo, ele não sabia como quebrar a barreira invisível que ele mesmo construíra entre si e o resto do mundo. A solidão de Vitor não era apenas fruto da falta de um relacionamento com João. Ela vinha de uma história muito anterior, marcada por um profundo medo da rejeição, um medo que ele nunca soubera lidar. Ele se lembrava de sua infância, de como a frieza de seu pai, um homem de negócios implacável e distante, o havia moldado. Seu pai nunca o incentivara, nunca o chamara para conversar ou para partilhar de suas vitórias. O que Vitor sabia, desde muito cedo, era que as emoções eram um fardo. Seus sentimentos eram irrelevantes. O que importava era o sucesso, era o que se via no exterior. Quando Maria apareceu em sua vida, ele acreditou que havia encontrado algo diferente. A atração por ela foi instantânea, mas, como sempre, ele se afastou quando percebeu que ela queria algo mais do que ele estava disposto a oferecer. Quando soubera da gravidez, hesitou, achando que a paternidade seria um peso que ele não poderia carregar. A ideia de ter um filho, de criar uma criança que dependeria dele, parecia aterrorizante. A liberdade que ele prezava acima de tudo, a independência de não ser responsável por ninguém, estava em risco. Ele não sabia, na época, como se desvencilhar desse novo fardo sem abrir mão da sua autonomia. Por isso, ele se afastou, sem sequer tentar entender o que poderia significar ser pai. A rejeição de Maria, que depois o deixou sem explicações, só reforçou esse medo. Ele nunca soubera lidar com o amor de forma madura, nunca soubera ser vulnerável. Esse medo da rejeição o afastara não apenas de Maria, mas de todos que, de alguma forma, representavam uma ameaça ao seu senso de controle.
E agora, quando o filho dela batia à sua porta, ele se via no centro do maior medo de sua vida: ser rejeitado pelo próprio filho, por aquele que ele abandonara antes mesmo de saber que existia. Essa ideia de ser rejeitado por João corroía sua alma. Ele não sabia se seria capaz de enfrentar essa realidade. O que mais o assustava não era o medo de ser um péssimo pai, mas o de ser ignorado por alguém que, na sua mente, já devia ter aprendido a viver sem ele. Como poderia um garoto que cresceu sem ele aceitar que o homem diante de si fosse, de fato, seu pai? Quando Vitor se aproximou de João, agachando-se para estar no mesmo nível do garoto, um silêncio pesado se formou entre os dois. Por um momento, João pareceu hesitar, seus olhos claros fixos no rosto de Vitor, tentando compreender o que estava acontecendo. Vitor sentia seu próprio corpo tenso, como se o simples fato de estar ali, diante de seu filho, fosse algo completamente fora de seu controle. Ele sabia que jamais havia imaginado um momento como aquele. Jamais teria previsto que um dia se veria ajoelhado diante de um garoto que, na sua percepção, era alguém a quem ele havia dado as costas por tanto tempo. Mas, ali, naquele instante, ele sentiu que algo começava a mudar dentro de si. João, com sua calma peculiar, foi o primeiro a romper o silêncio. "Você não precisa fazer isso, sabe?" A frase simples, mas carregada de uma sinceridade desconcertante, fez o coração de Vitor disparar. Era como se o garoto estivesse lhe dizendo, de forma direta e sem rodeios, que ele não precisava provar nada. Era um convite para a aceitação sem condições, algo que Vitor nunca soubera oferecer, mas que agora se via sendo dado, incondicionalmente, por João. Aquela frase era, de alguma forma, um perdão tácito, algo que Vitor não sabia que poderia receber. Eu só não sei o que fazer, João." A voz de Vitor saiu rouca, cheia de um sofrimento profundo que ele mal conseguia compreender. "Eu tenho tantos erros. Eu te abandonei. Não fui o que você precisava, o que você merece." E agora, ele parou, sem saber como continuar. Ele não tinha palavras para aquilo. Não tinha respostas. Não sabia o que esperar dali para frente, mas uma coisa estava clara: ele não poderia mais se afastar. João, então, levantou-se, caminhando lentamente até ele. Seu pequeno corpo parecia tão frágil, mas sua atitude era de alguém que já sabia muito mais sobre o que realmente importava do que Vitor poderia imaginar. O menino estendeu a mão, tocando o ombro de Vitor com suavidade, como se, de alguma maneira, quisesse tranquilizá-lo. "Eu sei, papai. Eu sei." Aquelas palavras, simples e quase imperceptíveis, abalaram profundamente Vitor. Ele sempre tivera a ideia de que o amor era algo que se ganhava, algo que se conquistava com esforço, com ações grandiosas. Mas ali, naquele momento, ele estava descobrindo que o amor verdadeiro, aquele que realmente importava, não se baseia em conquistas externas, em feitos extraordinários. Ele estava experimentando algo que nunca soubera: o amor incondicional de um filho, que o aceitava não por suas vitórias, mas pelo que ele era, por suas falhas, por suas inseguranças. Esse amor não tinha sido planejado, nem esperado. Ele simplesmente estava ali, nas palavras de João, na maneira como o garoto o olhava. O amor não se baseava no que Vitor fazia, mas no que ele era, e isso era algo que ele ainda estava tentando aprender. Vitor sentiu algo se abrir dentro de si. Foi uma sensação vaga, ao princípio, como uma rachadura em um muro que, aos poucos, começa a se expandir. Ele nunca soubera que o amor paterno poderia ser assim, algo tão instintivo e ao mesmo tempo tão libertador. Não era uma questão de conquista ou de posse, como ele sempre imaginara. Era um relacionamento construído em confiança mútua, uma troca sem expectativa de retribuição, algo que, até então, ele havia considerado quase utópico. Ele olhou para João, que agora estava de pé, em silêncio, apenas aguardando. Algo nas feições do menino fazia sentir que esse amor não precisava de grandes palavras ou gestos. Ele apenas precisava estar presente, não como uma figura distante ou ausente, mas como alguém que, de fato, se importasse. Vitor não sabia ainda como seria a partir daquele momento. Não tinha ideia de como poderia ser um bom pai.
Ele não sabia quais eram as respostas para as perguntas de João ou como construir uma relação verdadeira com ele, mas havia algo que estava começando a florescer dentro de seu peito, uma vontade imensa de tentar, de começar de novo, de ir além de tudo que ele havia sido até ali. Algo estava se renovando nele, uma força que ele nunca soubera que possuía, o desejo de ser melhor, de ser para João o pai que ele nunca teve, o homem que, finalmente, entendia a importância de uma ligação profunda, emocional, que não poderia ser comprada com dinheiro ou prestígio. Enquanto os minutos se passavam, uma estranha sensação de paz começou a tomar conta do ambiente. Não era uma paz que vinha de uma resolução rápida ou de uma mágica instantânea, mas uma paz silenciosa, uma aceitação. Vitor não era perfeito, e nunca seria. Ele havia cometido erros profundos. Ele sabia disso. Mas ali, diante de João, ele finalmente compreendeu que a perfeição nunca fora exigida. O amor que ele sentia por aquele menino, por mais confuso e inexperiente que fosse, era o que realmente importava. Ele não precisava se esconder mais atrás de sua frieza emocional ou de sua lógica implacável. O que ele precisava fazer, mais do que tudo, era aprender a ser vulnerável, a se abrir para aquilo que a vida estava lhe oferecendo, um filho, uma segunda chance, a oportunidade de refazer uma história. Aquela noite seria uma das mais marcantes de sua vida, não porque algo grandioso tivesse acontecido, mas porque, pela primeira vez, ele começava a entender que o amor não era algo que se pudesse controlar, mas algo que se experimentava. Ele não sabia como seria o futuro, mas, naquele momento, estava disposto a aprender, a tentar, e isso já era mais do que ele poderia imaginar. João, com a mesma suavidade com que surgira, deu um passo à frente e abraçou Vitor. Era um abraço simples, mas carregado de uma ternura imensa. E, ao receber aquele abraço, Vitor sentiu algo novo se formar dentro dele. Era como se o peso da solidão que carregara por toda a sua vida começasse a se dissipar, pouco a pouco, e uma nova forma de amor, um amor puro e sem expectativas, começasse a se enraizar em seu coração. Vitor não sabia como seria o amanhã, mas, pela primeira vez em muitos anos, ele estava pronto para começar. Nos dias seguintes àquela noite, Vitor passou a viver uma montanha-russa de emoções. O que parecia simples, em teoria, se tornou cada vez mais complexo à medida que ele se via confrontado com os fantasmas de seu passado. Ele lembrava das vezes em que, em sua juventude, o amor era algo que ele rejeitava. Lembrava do pai, que nunca lhe ensinara a importância de uma conexão emocional, mas, ao contrário, o havia condicionado a buscar sempre o sucesso exterior, o dinheiro, as posses, a aparência de poder. Ele também se lembrava de Maria, a mulher que, talvez, ele tivesse amado, mas que abandonara assim que a ideia de ser pai se tornará real demais para ele. E, agora, João. O filho que ele não sabia que tinha. O filho que, mesmo sem seu amor, havia crescido. E o filho que agora esperava algo dele, algo que ele não sabia dar, mas que, no fundo, desejava com todas as suas forças, a aceitação e o amor incondicional. O que mais pesava em sua mente não era apenas o fato de João ter sido ignorado por ele por tantos anos, mas a consciência de que ele já não tinha controle sobre o que aconteceria. Se ele quisesse fazer algo, era agora ou nunca. Vitor caminhava pelos corredores da mansão, as mãos pressionando levemente as têmporas, como se tentasse afastar o peso de suas próprias dúvidas. Ele havia se afastado de tudo que não fosse o controle de sua vida. Ele havia construído sua existência na ideia de que a autonomia era a chave para sua felicidade. Ele não precisava de ninguém. Não de um filho, não de uma esposa, não de ninguém. Mas isso era antes. Antes de João, antes da carta, antes do abraço. Antes de sentir a dor pungente de olhar para aquele garoto e ver que ele era, na verdade, a parte de si que ele nunca soubera que existia. O telefone tocou. Era sua assistente. Vitor, o que você decide fazer? A reunião com os investidores está marcada para amanhã. Você sabe que não pode perder essa oportunidade. Ela estava preocupada, e Vitor entendia isso. O que estava em jogo não era só sua fortuna, mas uma nova expansão de sua empresa. Era uma chance única de consolidar ainda mais seu império. Ele poderia fazer isso, poderia continuar na direção de sua vida como sempre fizera, sem se desviar.
Mas, no fundo, ele sabia que isso não era o que realmente importava mais naquele momento. A vida havia colocado algo muito maior em sua frente, algo que ele não podia mais ignorar. Preciso de mais um dia. Não sei ainda o que decidir. Ele desligou o telefone e se sentou na poltrona mais próxima. Sua cabeça estava sobrecarregada. O que ele faria? O que deveria fazer? Era uma escolha entre dois mundos que, até aquele momento, ele acreditava que poderiam coexistir, o mundo dos negócios e o mundo da paternidade. Mas agora ele sabia que não podia continuar a viver essa farsa. Ele não poderia dividir seu coração entre os dois mundos. Um teria que prevalecer. Ele olhou para a janela, observando a paisagem que parecia tão distante de sua realidade interna. E então, como se uma verdade tivesse se instalado dentro dele, ele compreendeu o que precisava fazer. A escolha que Victor agora via à sua frente não era simples. Era uma escolha que transcende a lógica, que ignorava os números e as projeções financeiras. Não havia fórmulas exatas para o que ele estava decidindo, não havia contratos a assinar ou investidores a convencer. O que ele precisava agora era se entregar ao amor. E esse amor não vinha de uma estratégia de negócios, nem de uma planilha de objetivos e metas. Vinha de algo muito mais profundo, algo que, até aquele momento, ele havia negligenciado, o amor que ele poderia oferecer a João. O amor que ele nunca soubera dar, mas que talvez estivesse começando a compreender. Ele se levantou da poltrona e foi até a sala onde João estava. O garoto estava sentado no chão, brincando com um jogo simples de tabuleiro. Ele parecia tão calmo, tão tranquilo, como se o que estivesse acontecendo fosse natural. Na mente de Victor, isso não tinha sentido algum. Ele sentia como se estivesse sendo puxado em todas as direções ao mesmo tempo. E, no entanto, ao olhar para João, ele sentiu uma espécie de leveza. O menino não queria nada grandioso. Não queria que ele mudasse a sua vida de maneira drástica. Ele só queria algo simples, presença, aceitação, um pai. A angústia interna de Victor se dissipou por um momento, e ele sentiu algo parecido com a paz, algo que não experimentava há muitos anos. Era a certeza de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso significasse abrir mão do que ele sempre considerou importante. João, eu quero tentar. Eu sei que não posso voltar no tempo, mas eu quero tentar. Eu quero ser seu pai. E eu quero aprender a fazer isso de verdade. Ele se ajoelhou novamente, agora olhando diretamente nos olhos de João. O garoto olhou para ele, sem pressa de reagir. Havia uma calma e uma sabedoria tão além de sua idade que Victor quase não acreditava no que estava vendo. Era como se João já soubesse que, por mais difícil que fosse, a única escolha verdadeira era aquela, se entregar ao amor, sem reservas, sem expectativas, mas com o compromisso de fazer o melhor que pudesse. Victor não precisava ser perfeito. Ele sabia disso. Não podia voltar atrás e corrigir os erros do passado. Mas o que ele poderia fazer, o que ele tinha o poder de fazer, era começar de novo. Era a única chance de redimir-se, de viver algo mais do que o vazio que ele havia cultivado. Ele olhou para João, sentindo um calor crescente em seu peito. Ele faria a escolha de ser pai, e isso significava que ele também escolheria ser um homem melhor, alguém que sabia o que o amor realmente significava. Nos dias que se seguiram à decisão de Victor, um novo ciclo começou a se formar em sua vida. A primeira coisa que Victor fez foi dar mais atenção a João. O garoto de 9 anos não esperava nada grandioso. Ele não precisava de luxos ou de promessas de viagens e brinquedos caros. O que ele precisava era simplesmente de alguém que estivesse ali, alguém que ouvisse e compartilhasse com ele os momentos mais simples e significativos da vida. Victor, então, passou a fazer pequenas, mas significativas mudanças em sua rotina. Ele começou a acordar mais cedo. Antes, os dias começavam de forma mecânica, com sua mente já centrada nos negócios e nas reuniões do dia. Agora, acordava com o objetivo de estar presente para João, de compartilhar o café da manhã, de perguntar como ele estava se sentindo, como estavam indo seus estudos. Victor, que nunca tivera tempo para essas pequenas interações, agora encontrava algo mais importante do que qualquer reunião de negócios. Ele estava criando laços,
mesmo que simples, mas genuínos, com um filho que, até pouco tempo atrás, ele desconhecia. Era engraçado pensar que as lições que ele mais precisava aprender não vinham dos grandes mestres que ele conhecera ao longo de sua vida, mas de um garoto de 9 anos, tão puro e cheio de compaixão. João nunca pressionou Vitor a ser alguém que ele não era. O garoto parecia entender que a relação deles precisava ser construída aos poucos, sem pressa, sem exigências. Mas, aos poucos, Vitor começou a perceber que aquele tempo dedicado ao filho estava se tornando um refúgio para ele. O simples ato de brincar, conversar sobre algo banal, de se importar com o que João gostava e sentia, começou a se tornar mais relevante do que qualquer transação financeira que ele estivesse lidando no momento. Era o tipo de conexão emocional que ele nunca soubera que existia, mas que agora se via completamente imerso nela. O tempo com João não foi a única coisa que mudou. No início, Vitor tentou equilibrar sua vida profissional com seu novo papel como pai. Ele tentava, ainda, manter sua empresa no topo, seu império intacto, sua imagem como poderoso empresário sem igual. Mas, com o tempo, ele começou a perceber que esse equilíbrio era uma ilusão. Os dois mundos simplesmente não podiam coexistir sem que um deles fosse negligenciado. Ele teve que escolher entre ser o homem de negócios que sempre foi ou se tornar o pai que João merecia. E foi assim que, gradualmente, o trabalho começou a perder sua urgência. Vitor optou por se afastar um pouco dos compromissos empresariais mais exigentes. Ele começou a delegar mais responsabilidades aos seus gestores de confiança, aqueles que, até então, ele tratava como subalternos, mas que agora se mostravam mais do que capazes de liderar. Ele ainda estava presente, mas de uma maneira mais estratégica, orientando sua empresa de longe, permitindo que outros gerissem os aspectos operacionais. Ele percebia que sua energia precisava ser direcionada para o que realmente importava, João e, de certa forma, para si mesmo. Foi então que Vitor começou a fazer mudanças em sua própria forma de viver. Ele começou a cuidar melhor de sua saúde, a praticar exercícios, a comer melhor. Mas, mais importante ainda, ele começou a se abrir para outras experiências. Ao lado de João, ele começou a redescobrir o valor de momentos simples, como passeios no parque, tardes assistindo a filmes antigos ou apenas caminhando pela cidade. Ele começou a perceber que a vida não se resumia a sucessos e falhas empresariais, mas a momentos que, embora efêmeros, eram profundamente significativos. Claro que, apesar de todas essas mudanças, o passado de Vitor ainda o assombrava. Ele sabia que havia falhado de maneira significativa em muitos momentos de sua vida. Ele havia abandonado Maria, a mãe de João, e, por consequência, abandonado seu próprio filho. Ele havia negligenciado aquilo que realmente importava em sua vida, as pessoas, o amor, a conexão genuína. Mas ele sabia, agora, que não poderia se permitir ser consumido pela culpa. A culpa, por mais dolorosa que fosse, não mudaria o passado. O que ele podia fazer era mudar o presente, reescrever a história que estava começando a viver com João. E assim, Vitor começou a tomar medidas para corrigir suas falhas. Ele procurou Maria. Não com a esperança de reatar um relacionamento, mas com a intenção de pedir desculpas, de buscar uma reconciliação, de mostrar que ele havia aprendido algo que nunca imaginara que precisasse aprender. Maria não estava mais tão jovem, mas, de alguma forma, ela ainda o recebeu com uma tranquilidade que ele não esperava. Eles conversaram longamente sobre o que havia acontecido, sobre o que poderiam fazer dali para frente, e, embora não houvesse espaço para um novo romance, a conversa entre eles foi um passo necessário na busca pela redenção de Vitor. Maria aceitou, de certa forma, que ele estava tentando ser uma pessoa melhor. E, embora o passado não pudesse ser apagado, ela também compreendeu que ele não era mais o homem frio e distante de antes. Ela o viu tentando, de verdade, ser um pai para João, e isso, de alguma forma, foi uma reparação suficiente para ambos. A vida de Vitor e João, agora, era diferente de tudo que ele poderia ter imaginado. As manhãs que ele passava com João, as conversas sobre coisas simples, os passeios juntos, os pequenos gestos de carinho, se tornaram a base de sua vida. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a aproveitar cada momento que tivesse com seu filho.
Ele sabia que os erros não podiam ser apagados, mas a possibilidade de um futuro melhor estava diante deles. Enquanto João crescia, Vitor via com olhos de pai cada pequeno progresso, cada pequena mudança. Ele começou a perceber o valor das coisas que antes pareciam banais: o sorriso de João ao acordar, a maneira como ele falava sobre suas descobertas, a emoção que transbordava de suas pequenas vitórias. Essas coisas simples eram as que verdadeiramente faziam a vida valer a pena. A nova vida de Vitor não estava mais baseada na busca pelo poder ou pela validação externa. Ela estava enraizada no amor e na paternidade, em algo muito mais genuíno e real. Ele ainda tinha uma fortuna, ainda tinha empresa, mas tudo isso agora parecia secundário. Ele havia encontrado um novo propósito, e isso era tudo que ele precisava para viver plenamente. O outono chegou aos poucos àquela cidade. As folhas douradas dançavam com o vento e caíam suavemente sobre os caminhos por onde Maria e Vitor costumavam caminhar. As manhãs se tornaram mais frescas, e o ar carregava consigo a sensação de renovação. Para Vitor, mais do que uma mudança na estação, aquilo representava a transformação que estava acontecendo em sua vida, uma mudança interna profunda, que parecia se refletir em tudo ao seu redor. Desde o dia em que ele tomou a decisão de se aproximar de João, algo em seu interior se acendeu, uma chama que parecia apagar as sombras do passado e trazer uma nova luz para o futuro. Ele sabia que seu relacionamento com Maria nunca seria o mesmo de antes, mas a partir daquele momento, ele começou a entender que ele poderia, sim, corrigir os erros cometidos. Ele poderia tentar, e essa tentativa já significava mais do que as desculpas vazias ou as promessas não cumpridas. Vitor passou a ser mais presente na vida de João, mas também mais presente na vida de Maria. A princípio, as conversas entre eles eram cautelosas, um tanto formais. O tempo afastado entre eles havia criado uma barreira de desconfiança, mas algo começou a mudar de forma gradual. Maria o observava, notava a diferença em sua postura, em seu olhar, na maneira como ele falava sobre os momentos com João. Ele não estava mais falando de sucesso ou de império, mas de sua experiência como pai, de como ele sentia cada pequeno avanço do filho, cada passo que João dava na direção de um vínculo mais forte. Vitor sabia que não poderia forçar as coisas. Ele entendia que Maria não o veria como o homem perfeito que ele queria ser, nem como o homem que ele fora, mas sim como o homem que estava tentando reconstruir sua vida. Ele começou a ser mais paciente, mais compreensivo. Ele a respeitava. Ele ouvia suas opiniões, suas queixas, suas dúvidas. Não tentava mais ter razão ou impor o seu ponto de vista. Ele queria apenas entender, sem pressa de resolver tudo, porque agora ele sabia que o processo de reconstrução era mais importante do que o resultado final. Ele estava aprendendo a ser vulnerável, e isso fazia com que Maria o visse com outros olhos. Maria, por sua vez, observava tudo com uma cautela de quem já foi ferido. Ela não queria se enganar. Sabia que, se fosse ceder, não poderia voltar atrás. Mas algo em Vitor estava mudado. A maneira como ele falava sobre João, a forma como se preocupava com o bem-estar do filho deles, a sinceridade em seu olhar, tudo isso começou a quebrar as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos. Ela o via tentando, e isso, no fundo, era tudo que ela sempre desejou. Não perfeição, mas esforço. Não promessas vazias, mas ações concretas. Certa tarde, enquanto caminhavam por um parque próximo à casa de Maria, algo no ar mudou. O céu estava claro, e as árvores formavam um cenário acolhedor. Maria e Vitor caminharam em silêncio por um bom tempo, como se estivessem se reconectando aos poucos, redescobrindo os pequenos gestos, os pequenos olhares. João, com seu jeito de sempre, corria à frente, observando os pássaros e pegando folhas caídas. O som da sua risada, simples e pura, trazia uma sensação de paz, como se todo o resto do mundo fosse irrelevante naquele momento. Maria parou de repente, e Vitor, sem entender muito bem, fez o mesmo. Ela olhou para ele com um sorriso leve, quase imperceptível, mas o suficiente para que ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. Vitor, com o coração acelerado, sentiu que a oportunidade estava ali, no ar, naquele momento exato. Ele respirou fundo e, sem saber exatamente como as palavras sairiam, se aproximou de Maria.
Maria, eu sei que não tenho mais direito de pedir nada de você. Sei que errei de tantas maneiras, e que não posso apagar o que fiz. Mas o que posso fazer, agora, é tentar de novo. Tentarei ser o homem que você merece. Tentarei ser o pai que João precisa. E tentarei, com todo o meu ser, te fazer feliz, se você me der essa chance. Maria olhou em silêncio por um longo momento, as palavras de Vitor ecoando em sua mente. Ela sabia que ele estava se oferecendo não como o homem que foi, mas como o homem que estava se tornando. Ele estava oferecendo o melhor de si, não mais as promessas vazias de um passado distante. Vitor, ela disse, a voz suave, mas com uma firmeza que ele sentiu em cada palavra. Eu passei muito tempo esperando que você fosse algo que, no fundo, sabia que não poderia ser naquele momento. Eu te culpei, e tinha razão para isso. Mas eu também sabia que, se você mudasse, eu não poderia simplesmente ignorar isso. Eu não posso prometer que tudo será fácil, que vamos simplesmente apagar o que aconteceu. Mas eu acredito, Vitor. Eu acredito em você agora. E, mais do que tudo, acredito no que você está tentando fazer. E isso já é o suficiente. Ela fez uma pausa, olhou para ele com o coração transbordando de emoções, e então completou. Eu não preciso de mais promessas. Eu só preciso saber que você estará ao meu lado, com tudo que você tem. E isso, Vitor, é tudo que eu preciso para tentar de novo. Vitor sentiu um alívio imenso ao ouvir essas palavras. Não eram promessas vazias, mas uma aceitação genuína. Era a chance que ele esperava, a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente, de construir algo sólido e verdadeiro, passo a passo, ao lado de Maria e João. O tempo foi passando, e o relacionamento entre Maria, Vitor e João só se fortalecia. Eles começaram a construir uma nova vida juntos, uma vida onde as feridas do passado não eram ignoradas, mas compreendidas e aceitas. Cada passo de reconciliação era um esforço mútuo, e, em vez de apressar as coisas, eles aprenderam a viver o presente, sem pressa, sem medo do futuro. Um mês depois daquele dia no parque, durante uma noite tranquila, com João já dormindo, Vitor se aproximou de Maria mais uma vez. Ele não precisava de palavras grandiosas. Não precisava de gestos de riqueza. Ele queria algo simples, mas profundamente significativo. Maria, eu já fiz a minha escolha. Não posso mais viver no passado, e sei que também não podemos viver só de promessas. Mas quero construir o futuro ao seu lado, quero ser o homem que você merece, quero que sejamos uma família. Eu quero casar com você. Maria, com um sorriso que brilhava mais do que qualquer diamante, olhou para ele com ternura. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria, mas agora sabia, com toda certeza, que ela estava pronta. Sim, Vitor. Sim. E, com essa resposta, algo fundamental se consolidou entre eles. Não era o final perfeito, mas era um começo sólido, construído com as mãos de todos os envolvidos. Maria, João e Vitor. Eles eram uma família. Eles não precisavam mais do passado para se definir. Eles tinham o agora. E, com isso, tinham a promessa de um futuro de amor, de perdão e, acima de tudo, de uma nova vida juntos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.